título Poder de Deus para a Missão. Dentro do seguimento que viemos falando a semana passada, eu gostaria de ler Atos capítulo 1, verso 8. E eu vou ler na nova versão internacional, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, ou sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A semana passada nós meditámos sobre esta igreja, Atos dos Apóstolos, o início da igreja, chamada igreja primitiva, que de primitiva não tem nada. E falámos alguns aspectos importantes que eu quero resumir nesta manhã. A palavra-chave para aquela igreja, vemos em Atos capítulo 2, verso 44, que diz assim: os que criam, ou seja, aqueles que faziam parte da igreja de Cristo, são aqueles que creem em Jesus, diz que eles mantinham-se unidos. Digam no meu lado, unidade. A palavra-chave para aquela igreja, para este início, para a igreja de Atos Apóstolos, era unidade. Aqueles que criam estavam unidos. A igreja somos nós. A igreja sou eu. A igreja és tu. A igreja é cada um de nós. Quando nós nos referimos à igreja, não usamos mais a palavra eu, não usamos mais a palavra vós, mas usamos a palavra nós. Porque a igreja somos nós. Pode dizer isso ao irmão ao lado: a igreja somos nós. Até quando nós apontamos um defeito, vocês. Não, nós. Se nós não é vocês que não estão a receber bem, somos nós que não estamos a receber bem. Não é vocês que não estão a fazer isto ou aquilo, não, somos nós. Porque a igreja somos nós. E quando há este nós, há esta atitude, eu faço parte da igreja. Então a igreja somos nós com um propósito. E o propósito da igreja de Cristo, que somos nós, é a grande comissão. Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40, quando perguntaram a Jesus: olha, qual é o grande mandamento? Ele disse: olha, o grande mandamento é este: amar ao Senhor. Diga ao irmão ao lado: amar ao Senhor. Ele diz: olha, ama o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a mim mesmo. Então a igreja somos nós com um propósito: amar a Deus e amar pessoas. Segundo, vimos que a igreja somos nós com uma missão. Com uma missão. Qual é a missão? A grande comissão. Marcos capítulo 16, verso 15, quando diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E vimos nesta versão King James que diz: enquanto estiverdes indo pelo mundo, olha, inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. Olha, no teu dia a dia, quando estás aí trabalhar, quando estás aí para o ginásio, quando estás aí para a escola, quando estás aí, olha, partilha esse evangelho. E ele diz em Mateus 28, 18 a 20, para nós irmos e fazermos discípulos de Jesus Cristo. Então a igreja somos nós com um propósito: amar a Deus e amar pessoas. E a igreja primitiva amava a Deus como? Amando a palavra de Deus, se reunindo para orar. Amava pessoas como? Mantendo a comunhão uns com os outros e serem solidários. Eles se ajudavam uns aos outros. Depois ele diz: a missão é nós partilharmos o evangelho de Jesus Cristo e fazer discípulos. E terminamos falando que a igreja somos nós com uma estratégia. Qual é a estratégia? Estamos ligados a Deus. Qual é a estratégia? Nos disponibilizamos porque percebemos o que Jesus disse aos seus discípulos: olha, assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Então nós nos colocamos: sim, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos os talentos, as capacidades, os dons que tu nos deste. Não é mais para mim, é para eu servir o próximo, porque servindo o próximo eu estou a servir a Deus. Então eles todos os dias, no templos e nas casas, eles não deixavam de anunciar, eles não deixavam de servir, eles não deixavam de abençoar. A estratégia deles passava por todos os dias estarem a servir a Deus, servindo pessoas, amando a Deus, amando pessoas, no templo e nas casas. Agora,
Jesus, ele foi claro. Ele deu-nos uma missão específica. Partilhar o Evangelho. Mas ele disse assim, olha, não vão a correr cumprir a missão antes de algo acontecer. Eu quero vos capacitar. E é aqui que entra Atos capítulo 1, verso 8. Olha, mas receberão poder. Poder. A palavra poder no grego é dínamos, é força, é poder, é habilidade, tem a ver com autoridade, tem a ver com influência. Olha, eu vos dou poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão ficar capacitados, com a capacidade de ir e desempenhar o que ele mandou fazer. O que é que ele diz aí? Serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, o poder de Deus sobre nós, o Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a minha vida, tem um propósito. Qual? Sermos testemunhas de Jesus Cristo aqui nesta terra. Ou seja, desempenhar a missão. Ou seja, Deus nos dá uma missão, mas Ele nos dá a capacidade para desempenhar essa missão. Porque há uma grande diferença, e vamos ver isso, entre o Espírito Santo em nós. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, Ele entra dentro de nós. Como diz lá em João, ser o Consolador. Ele vive em ti para nos consolar, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos transformar, para nos corrigir. Ele vive em cada um de nós. Mas Atos capítulo 1, Ele não está a falar do Espírito Santo em nós, para nós mesmos. Não. Ele está a dizer, Ele virá, vocês serão cheios do Espírito, Ele virá sobre vocês. Ele vos capacitará, Ele vos ajudará para que vocês possam ser as minhas testemunhas vivas enquanto viverem aqui nesta terra. Ou seja, possam cumprir como igreja esta nobre missão de partilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas quem vai partilhar? Somos nós. Quem nos vai capacitar para partilhar? Diga ao irmão lá, é o Espírito Santo sobre ti. Em Atos capítulo 1 há a promessa. Esta é a promessa. Atos capítulo 1 verso 14 diz que todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. Ou seja, há uma promessa. Eles não sabem muito bem o que é neste sentido, como vai acontecer, o que é que vai acontecer, como é que vai ser o futuro. Eles só sabem que há uma promessa. Deus nos vai capacitar, Deus nos vai dar poder, Deus nos vai dar capacidade, Deus nos vai dar sabedoria, vai nos fortalecer para fazer isso. Então eles reuniam-se e Atos capítulo 1 verso 14 a fazer o quê? A orar, a buscar a Deus, a adorar a Deus, tal e qual como nós fizemos nesta manhã. E reuniam-se e louvavam e adoravam e buscavam e clamavam ao Senhor, porque há uma promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E em Atos capítulo 2, nós não vamos ler, mas percebemos que a partir do versículo 1, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar. E estavam reunidos a fazer o quê? Versículo 14 diz, a buscar a Deus, a adorar a Deus, a louvar a Deus, a orar por ela promessa de Deus. Eles estavam todos reunidos e diz que naquele dia, de repente, diga irmão lá, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não foi alguma coisa que eles programaram, não foi alguma coisa que eles disseram, hoje vamos fazer desta forma. Não. Eles estavam ali fazendo o que sabiam fazer, louvar, a orar. Há uma promessa e eles tinham sede por essa promessa, eles tinham fome por essa promessa. Nós queremos fazer o que tu nos mandaste fazer, mas não é tarefa fácil. Mas ele disse assim, não se preocupem, eu vou-vos capacitar, o poder de Deus vai descer sobre vocês, vocês vão ficar cheios e vão ter essa capacidade de o fazer. Até eles
estavam lá a buscar a Deus, eles estavam lá a adorar a Deus, eles estavam lá a fazer aquilo que sempre fizeram. E de repente, diz que o Espírito de Deus entrou naquele lugar. O Espírito de Deus se moveu, diz que ouviu-se um som, e foi aquilo que se ouviu. Depois diz que foram vistas línguas como que de fogo, não eram fogo, mas como que de fogo, e eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, eles começaram a magnificar a Deus. Diz que aquela reunião foi de tal maneira, tão mudada, tão transformada, que muitas pessoas que estavam ali, que não pertenciam à igreja, aqueles que estavam a buscar, a querer, a confiar que daquilo que Deus tinha prometido, às tantas começam a dizer: estes homens estão bêbados, estes homens estão embriagados, que loucura, que vergonha, o que é isto? Estão aqui, que desordem aqui nesta assembleia, etc. E aí que Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho. Primeira pregação de Pedro, após ter negado Jesus, foi em Atos capítulo 2. Ele também foi cheio, ele também foi fortalecido, e ele abre a boca e começa a pregar o Evangelho. E prega, e no final alguém diz: o que é que nós devemos fazer para receber Jesus? Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. E diz que naquele dia levantaram o braço, 3.000 almas se renderam a Cristo, e depois Atos 2, a partir do versículo 41, foi o que lemos a semana passada, nos relata como é que eles começaram a viver, a estudar a palavra, continuamente em oração, no templo e nas casas, em comunhão uns com os outros, a serem solidários, a ajudarem uns aos outros. Ou seja, e diz que enquanto louvavam a Deus, enquanto viviam dessa forma, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo acrescentava à igreja todos aqueles que se haviam de salvar. Em Atos capítulo 3, eles vão ao templo, Pedro e João vão ao templo, é hora de oração. Não diz que eles estavam a orar de manhã à noite, não, mas no outro dia, vamos lá levantar, agora vamos ao templo. Eles foram orar, e diz que é colocado lá à porta do templo um homem que desde nascença, já não era a primeira vez que ele estava lá, que ele não andava. E Pedro e João olharam para aquele homem, e diz que naquele dia Pedro fitou os olhos naquele homem e disse: prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E diz que aquele homem, ele estendeu a mão, firmou os seus pés, levantou-se, e diz que entrou no templo saltando e louvando, glorificando a Deus por aquilo que Deus tinha acabado de fazer na sua vida. Ou seja, Deus agora, através do Pedro, estava a fazer obras maravilhosas, mas Deus já tinha dito isso em João 14:12: aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz. O que é que Jesus fez? Pregou o Evangelho, curou os enfermos e libertou os oprimidos das garras de Satanás. Não para ter vaidade acerca disso, não. As pessoas estavam oprimidas, precisavam de ajuda, e ele as ajudava. E agora vemos Pedro a fazer isso: aquele que crer em mim fará as mesmas obras. Porquê? Porque não era Jesus, mas o poder de Deus estava sobre Jesus. Não foi Pedro, mas o poder de Deus, que em Atos capítulo 2 veio sobre o Pedro, encheu a vida de Pedro e o capacitou a fazer isso. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E quando ele disse fazer ainda maiores, não é para espetáculo, mas porque agora percebam isto: era um Jesus, e agora o Espírito Santo não caiu sobre um Jesus, o Jesus tinha subido ao céu, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 homens e mulheres, estavam ali a buscar a Deus. Então agora eram 120 que tinham recebido o Espírito Santo. Agora obras maiores, porquê? Porque agora não é apenas uma pessoa, somos todos nós, cheios do Espírito Santo, a pregar o Evangelho, a orar pelos enfermos e expulsar os demónios. E eles vão ser muito mais. Olha, só esta hora, ao redor do mundo, quantas pessoas estão a ser, o Evangelho está a ser pregado a esta hora, ao redor do mundo, quantas pessoas estão a ser libertas, quantas pessoas estão a ser abençoadas por gente cheia do Espírito Santo. Então eram maiores, porque nós somos muito mais, não é apenas um Jesus, é Cristo em cada um de vocês.
mas por causa daquilo que aconteceu, eles foram presos. Eles foram presos, Atos capítulo 4, levaram-nos à força perante o Sinédrio e começaram a ser interrogados sobre aquilo que tinha acontecido. Sim, sabe porquê que Jesus disse que ele, não íamos fazer o Evangelho, pregar as boas novas, sermos testemunhas antes de ser revestidos do poder do alto? Porque ele sabia que havia perseguição, ele sabia que havia oposição, ele sabia tudo isso. Por isso ele disse, não, eu é que vos vou capacitar. E perante o Sinédrio, Atos 4, versículos 7 e 8, quando lhes foram perguntados com que poder é que, ou em nome de quem que fizeste isto, versículo 8 diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais, e começou a pregar o Evangelho. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava revestido do poder do alto. Versículo 13, quando eles ameaçaram, disseram para não fazer mais isso, lhes bateram, etc. Diz assim, versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, que se maravilhavam, que tinham conhecimento, que haviam estado com Jesus, vendo a ousadia, o poder de Deus sobre a vida deles, lhes deu ousadia. Diga ao irmão ao lado, ousadia, ousadia, ousadia. E mais tarde, quando eles foram soltos de toda aquela perseguição, debaixo da ameaça, não façam, se vocês fizerem vão ser presos, se vocês fizerem vão ser mortos, se vocês continuarem a pregar o Evangelho vai acontecer isto, aquilo, aquilo outro. E quando eles contaram aos irmãos o que é que estava a acontecer, quando eles se reuniram assim em assembleia, Atos capítulo 4, verso 29, eles levantam os braços e eles oram, e a oração deles é, oh Senhor, olha para as suas ameaças, mas concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles estavam embrenhados, eles tinham abraçado esta missão. Sim, há perseguição, mas há uma missão. Como igreja, nós temos uma missão de pregar o Evangelho, mesmo quando nos mandam calar, mesmo quando nos mandam prender, mesmo quando nos querem matar, dá-nos ousadia para pregar o Evangelho. Enquanto tu, Senhor, estendes a tua mão, para quê? Para curar e para que se façam sinais, prodígios, em nome do teu Filho Santo, Jesus Cristo. Porquê? Porque o Evangelho está a esse pacote. Prega o Evangelho. Vamos orar pelos enfermos para eles serem curados e vamos libertar aquelas pessoas que estão oprimidas por Satanás e por demónios. Ele disse, olha, enquanto estendes a tua mão para curar, para libertar, para transformar, oh Senhor, dá-nos ousadia. E diz que naquele dia, oh, verso 31, tendo eles orado, moveu-se aquele lugar. Mais uma vez, parece que foi alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Não foi alguma coisa que eles provocaram. Eles não provocaram isto. Eles nem sabiam, Atos 2, nem sabiam o que é isso, ser cheio do Espírito Santo. Não, mas aquela ousadia, aquele compromisso com esta missão. E é porque a promessa é esta. Olha, quem é que tem um compromisso com a missão? Eu. Então, tu vais ser capacitado. Tu vais ser fortalecido, tu vais ser cheio do Espírito Santo para cumprir o compromisso, a missão que Deus mesmo te instruiu, que nos instruiu a fazer. Então eles foram cheios de novo do Espírito Santo. Oh irmãos, o que é notório aqui? O que é notório aqui que eu quero chamar a atenção aos irmãos? É o antes e o depois. Aqui é como que há o antes de Cristo e o depois de Cristo. Isto é notório. Olha, pensem em Pedro antes de Atos capítulo 2. Por exemplo, quando os soldados levaram Jesus preso, diz a Bíblia que Pedro seguia Jesus de longe. Ele não estava a ser interrogado, Jesus estava a ser interrogado. Estava na iminência de ser morto, não é? Injustamente, mas era isso que estava a acontecer e acabou por acontecer. Quando ele estava lá na roda, lá das outras pessoas, ali a ver o que é que está a acontecer, e alguém o reconheceu e disse, não, tu não vais lá ao CCVA. Não, eu nem os conheço. Não era o CCVA, tu não pertences lá a Jesus. Tu eras lá dos dele. Não o conheço. Ele negou Jesus. Fez isso 3 vezes. Porquê? Porque não amava a Jesus? Não. Mas provavelmente tinha medo.
Naturalmente. O meu Senhor está a ser interrogado, provavelmente vai ser crucificado e eu vou a seguir. Eu sou o próximo. Então, isto é o que é que eu vejo? Ao antes, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não afirmou a sua convicção. E não é uma pessoa má, não, é uma pessoa que amava a Deus. Mas com a nossa capacidade humana, nós não conseguimos cumprir a missão. Mas há o depois de Atos 2, quando ele também está lá naquele lugar a clamar ao Senhor. Senhor, se é para fazer, nós queremos fazer, mas Senhor, cumpre a tua promessa em nós. Há essa fome, há essa sede, há esse desejo. E o Espírito Santo é derramado. Há um depois. Qual foi o depois? Pedro se levanta e prega o Evangelho. Qual foi o depois? Quando ele foi interrogado. O quê? E é no nome do Senhor Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Ele falou com ousadia. Ele falou com determinação. Ele falou de outra forma. Ele era outro homem. É o mesmo homem, mas é outro homem. Porque agora ele está cheio do Espírito Santo. Havia um poder sobre eles. Havia uma ousadia sobre eles. Havia uma determinação para anunciar o Evangelho sobre a vida destes homens. O salmista Davi, quando foi ungido, ele falou a essa unção, a essa força desta forma. Salmo 92, verso 10. Ele diz assim, nova versão internacional: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Ele está falando do dia em que o profeta Samuel o ungiu, não é? E ele recebeu o óleo da unção, como o Espírito de Deus sobre a vida dele, para desempenhar uma função. Ele disse: olha, tu fortaleceste a minha vida, eu me sinto com a força como um boi selvagem. Era assim que ele sentia a sua força, a sua capacidade. A igreja, Deus quer fazer o mesmo conosco. É importante que aconteça o mesmo conosco. Nós já sabemos que temos uma missão a cumprir. Não é novidade para nenhum de nós. Nós já sabemos que temos de testemunhar de Jesus. Mas às vezes nos falta esta sabedoria. Esta sabedoria não, esta ousadia. Às vezes nos falta sabedoria. Às vezes nos falta este compromisso. Às vezes nos falta esta ousadia tal para morrer por Jesus, se assim for necessário. Porquê? Porque não é na nossa força. Não é na nossa carne. Nós não podemos estar aqui e dizer assim: vamos produzir isto. Não. É alguma coisa que não és tu que produzes. Não sou eu que vou produzir. É Deus que vai tocar na nossa vida, entrar na nossa vida e nos encher do seu Espírito Santo. E a igreja é chamada a viver estas duas dimensões. Quais? A dimensão de vir à casa de Deus e adorar. Vir à casa de Deus e adorar ao Senhor. Vir à casa de Deus e derramar a nossa alma na presença de Deus. E deixar o Espírito de Deus transformar a nossa alma. Deixar o Espírito de Deus transformar a nossa vida. Se nós estávamos ainda com estes vícios, sermos libertos destes vícios, sermos libertos disto e daquilo e daquilo outro, e ser tocados por Deus. Mas há uma segunda dimensão, é nós sairmos da casa e voltarmos para o lugar onde nós viemos, e agora ser cheios do Espírito Santo para ir e libertar os outros, ir e ser bênção para os outros. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa vida. Essa é a vontade. Ele diz: olha, receberão poder do Espírito ao descer sobre vocês. Eu podia estar aqui, irmãos, o resto da manhã a dizer o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, e isso nos anima, nós ficamos: uau, glória a Deus. Mas esta lição não tinha importância nenhuma se eu ficasse por aqui, porque a questão é: como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso receber esse poder? Porque nós temos uma missão. Como igreja, a igreja somos nós com um propósito: amar a Deus e amar pessoas. A igreja somos nós com uma missão: testemunhar de Jesus Cristo e fazer dessas almas discípulos de Jesus Cristo. Como é que nós podemos ser cheios para poder desempenhar esta missão desta forma? Eu quero dessa forma. E vocês? Eu quero que Deus nos toque. Eu quero que Deus nos encha. Eu não quero tocar aí em qualquer coisa e forçar isto a acontecer. Não, eu quero que Deus toque na nossa vida, na tua vida. O que é que nós podemos fazer? Nós, não interessa se somos 5, somos 10, somos 100, mas 100 pessoas. Eles eram 120, transformaram toda, não só a cidade de Jerusalém, mas toda aquela região. Você sabe o poder que está em nós? O que é que nós podemos fazer? Não só transformar esta cidade da Figueira, não só este concelho, mas o nosso país, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus.
Como é que eu faço? Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 7. Eu gostaria de tocar aqui num ponto que normalmente eu não toco, mas que eu senti o Espírito de Deus a falar ao meu coração. João 7. Ainda sexta-feira eu falei sobre ser cheio do Espírito Santo e não toquei neste ponto. Mas eu senti o Espírito de Deus falar ao meu coração. João capítulo 7, verso 37. Palavras de Jesus Cristo. Palavras de Jesus Cristo. Eu disse que no último dia, o grande dia da festa, todos estavam lá. Toda a gente estava lá reunido para a festa, não é? E diz assim, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, ele faz esta declaração, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta declaração é de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E versículo 39 diz, e isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Qual é a condição? A condição para uma vida poderosa na terra é nós sermos cheios do Espírito Santo. Não tem a ver com a força humana, tem a ver com a capacidade que vem de Deus. Agora, a condição para recebermos e sermos cheios do Espírito Santo, diz aqui a palavra de Deus, é estarmos sedentes por Ele. Que coisa fantástica. É algo que não depende de ninguém. Não depende de pagar preço. Por exemplo, não depende da igreja onde tu estás. Essa coisa de, eu estou numa igreja que não crê. Não depende da dominação. Não depende do país. Não depende da estação com Covid, sem Covid. Não, só depende de ti. Porque ele diz assim, aquele que tem sede, vem e bebe. Qual é aqui a palavra-chave? Diga ao irmão lá, ter sede. Se tiveres sede, se tu quereres, o que é ter sede? É querer, é desejar, é estar sedento por alguma coisa. Se tiveres sede pelo Espírito Santo, o que é isso? É não ter aquela atitude de dizer assim, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Paciência, Deus sabe. Não, isso não é ter sede. É aquela atitude, olha, se fui, se não fui, não fui. Não, isso não é ter sede. Não é alguma coisa que se não acontecer neste dia, ou amanhã, ou depois, ou seja o que for, eu não desisto. Porque eu tenho sede. O papel do Espírito Santo é saciar essa sede. A indiferença é alguém que não tem sede. Ou então a ignorância, porque não vamos abrir, mas só para citar Atos capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso. Anos mais tarde, Paulo era o Saulo que matava ou mandava matar os cristãos e ele foi salvo, cheio do Espírito Santo também. E ele começa a pregar o Evangelho e quando ele chega à cidade de Éfeso, ele pergunta lá a uns irmãos, olha, versículo 2, olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando creem? E eles disseram assim, o Espírito Santo, o que é isso? Nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Então Paulo fala, não é, sobre o batismo de receber o Espírito Santo quando nós entregamos a vida a Jesus. Ele diz, não, mas é o Espírito Santo sobre vocês, serem capacitados para. E eles não entenderam muito bem o que estava a acontecer e no versículo 6 diz que Paulo impôs as mãos sobre eles e diz que o Espírito Santo veio e eles começaram a falar línguas e a profetizar, ou seja, a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2 acontece em anos mais tarde, Atos capítulo 17. Era alguma coisa que a igreja primitiva tinha como pedra fundamental, como alguma coisa. De, olha, nós temos uma missão, mas para cumprir essa missão não é na nossa carne, não é na nossa sabedoria, não é na nossa força. Não, nós precisamos ser capacitados por Deus. Nós precisamos receber do alto poder para desempenhar essa missão. Então a condição para alguém ser cheio é ter sede. Estamos famintos. Desejar. Diga ao irmão lá, muito. Que nos leva à procura, ao clamar ao Senhor. Quando eles estavam lá em Atos 1:14, eles diziam, é a promessa. Está bem. Então se é a promessa, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se vai cumprir, vamos à nossa vida. Quando isso acontecer, acontece. Não. Ele prometeu. Até eles
Então vamos ler, eu não largo. Eles juntavam, eles oraram, Senhor, é promessa tua e nós queremos. E eles tinham sede de Deus. O que é que provoca sede? O que é que nos provoca sede no natural? Por exemplo, eu ando de bicicleta ali com o Mário uma vez por ano. Não, este ano já foram 2. E sabe o que é que me provoca sede? Atividade. Não é? Quando eu começo a andar de bicicleta com ele, ao fim de 1 hora e tal, e só houver muitas subidas, então a coisa é mais cedo. Leva um bidão de água e eu... Porque a atividade nos leva a sede. Não é? Quem vai ao ginásio e começa ali a fazer isso, vocês precisam de água. Quando nós nos mexemos, quando nós temos atividade, nós temos sede. Eu vou-vos contar o meu testemunho. Sabe como é que eu comecei a ter sede e fome de Deus? Vou ser assim sincero. Foi quando comecei a ser chamado para fazer alguma coisa. Eu lembro que havia grupos na altura, a minha mãe dava um grupo, mas depois abriu outro ou este, aquele, e então disse, olha, para a semana és tu que vais falar lá no grupo. Eu? A minha primeira lição demorou 5 minutos, bem contadinhos, que eu acho que foi um bocadinho antes. E as pessoas... E quando eu volto para casa, oh Senhor, eu comecei a ficar assim. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de ti, Senhor. Quando eu, não, já nem me lembro se era 17 anos, ou menos ainda, e gente tinha idade de ser meu pai, meu avô, pedir que está doente e pedir oração e tem dificuldade aqui acima a mim... Eu mal posso ajudar a mim, tanto mais ajudar os outros. Então eu vou para casa e Senhor, ajuda-me. Porque eu tenho uma responsabilidade, mas eu não sei como fazer. Eu preciso de ti. De facto, eu preciso ser cheio de ti para poder me apresentar perante aquelas pessoas e abençoá-los. E ter água viva para a vida deles. É a atividade. Oh irmãos, o que é que tu precisas para estar sentado num culto como este e me ouvir? Apenas paciência para maturar, para me ouvir. Não precisas de mais nada. Mas se eu te convidar para sair daí e vires para aqui, ai, tu vais ficar assim. Não? Quem quer experimentar? Vai ficar assim. E depois se vem este, tem um problema, e o outro tem um problema, e não estamos aqui a brincar, não. São problemas reais, são vidas. A gente sai daqui e diz, Senhor, de facto a tarefa é maior do que eu. Capacita-me, unge-me, enche-me, para que nós possamos ser água viva para a vida de outras pessoas. Nós precisamos dele. O que nos faz ter sede e fome é movimento. É nós levantarmos das cadeiras e dizer, não, há um mundo para falar de Jesus. E quando eu vou lá fora, e quando tenho companheiros e amigos das minhas atividades, e eu começo a tentar falar, e eles alguns ainda... gozam, não é gozar comigo, mas ainda brincam com a situação, isto, aquilo. Aí eu vou para cá, Senhor, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber dar-me ousadia. Quando ele estiver aí aflito com alguma coisa, que eu já fiz isso com um deles, que eu possa orar com ousadia e que tu possas tocar na vida dele, que o teu poder possa se manifestar e ele possa mudar, porque não há ninguém maior do que Deus. O Saulo mandava que matar os cristãos, perseguia a igreja, mas um dia Deus o apanhou, ele foi tocado por Deus, sua vida foi transformada. Então nós, em vez de ficarmos com temor, dizer, eles gozam, este povo não quer nada com Deus, que isso nos leva a ajoelhar e a buscar Deus. Nós precisamos ser tocados, para quando eu estou lá no trabalho, para quando eu estou no meu dia a dia, quando eu estou lá no ginásio, ou seja onde quer, quando eu estiver, que eu possa ser usado por ti, não de uma forma carnal ou natural, mas o teu poder possa ser manifesto e esta gente possa dobrar o joelho a Jesus. Que nós precisamos clamar ao Senhor. Que nós precisamos clamar ao Senhor. Como é que nós vamos ter sede? Nós precisamos descruzar os braços. Descruzar os braços e começar a evangelizar e a falar e a visitar os hospitais e a orar por aqueles que estão doentes. E quando nós vemos todas essas necessidades à nossa volta, nós nos sentimos tão incapazes. Tão incapazes, tão impotentes. Ai, pastor, mas eu já orei para aquela pessoa e ele não ficou melhor. Ora, continua a orar.
Eu já orei, não sei porque ele morreu. Quando vamos continuar a orar, vamos continuar a buscar a Deus. Diz que de repente, não há alguma coisa que ele provocou, não há alguma coisa que eu vou dizer, hoje é o dia. Não, podemos criar o ambiente de fazer como eles fizeram, louvar, adorar, buscar. Mas há uma coisa que nós temos que ter: fome, sede. Quem tem sede vai ser saciado. Quem tem sede, a igreja que tiver sede, o povo que tiver sede, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser saciado. A igreja somos nós com um propósito: amar a Deus e amar pessoas. A igreja somos nós com uma missão: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. É para isso que nós existimos. Quando eu era miúdo e eu ouvia na Assembleia dizer: a nossa vida não é aqui, o céu é a nossa casa, não, o mundo já não nos diz nada. O que estamos, eu lembro de uma vez dizer à minha mãe: o que é que a gente está aqui a fazer? Se a nossa casa não é esta, vamos embora, vamos morrer todos e vamos para o céu, viver quando é a nossa casa. Mas quando eu dizia isso, eu não estava-me a perceber, mas eu estava a ser um egoísta, porque eu estou salvo, a minha casa está salva, vamos embora. Mas quando eu compreendi, não, há um tempo que a igreja está aqui porque a tua casa e a minha casa está salva. Mas há muita gente que ainda não teve o encontro com Cristo. E nós temos aqui para, como igreja, com esse propósito, com esta missão e com uma estratégia para alcançar as almas para Jesus. Elas podem não vir todas a Cristo. Há um profeta muito interessante que eu agora não me lembro o nome, mas ele diz assim, que Deus o mandou pregar o Evangelho, mas já lhe tinha dito, e disse assim: mas eles não te vão ouvir, mas tu prega. E eu quando li isso, disse: Senhor, então se eles não me ouvir, vou falar para quê? Mas Deus disse: prega. Eles não te vão ouvir, não te vão lá nenhum, mas prega. Eles um dia não vão ter desculpa. Alguém lhes prega o Evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados, para pregar o Evangelho. Mas Ele não só nos chamou, Ele nos capacitou para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Porque nós podemos falar de Jesus a uma pessoa e Ele entregar a vida a Jesus, colhemos o fruto. Uau! Mas nós não fomos chamados para colher, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Vai haver alturas que vamos colher, mas outros semearam. Então, que as pessoas que se cruzam comigo, que eu possa lançar sementes do Evangelho. Eles vão se cruzar contigo e tu lanças mais outra semente. Eles vão se cruzar aqui com o irmão aqui à frente, eles vão lá uma outra semente. E vão se cruzar com o irmão lá atrás, e mais outra semente. E vão se cruzar, e mais outra semente, e mais outra semente. E vai chegar o dia que a semente vai germinar em nome de Jesus. No passado eu olhava e dizia assim: então, mas eu falei, eu tive tanta paciência, e agora o outro chegou ali, pumba, ele entregou-se. Até que eu falei: não, esta obra não é minha, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. Nós apenas somos servos nas suas mãos. E eu quero terminar: como podemos ser cheios do Espírito Santo? Já falei de ter sede. São pequenas notas que eu quero partilhar com os irmãos. Primeiro, precisamos de humildade. Diga ao irmão ao lado: humildade. Senhor, nós não conseguimos fazer por nós próprios. Abençoa-me, Senhor. Capacita-me. Unge-me. Enche-me. Humildade. Outra dica. Diga ao irmão ao lado: cuida da tua boca. O Espírito Santo é comparado como uma pomba, né? Em que, se nós chegarmos perto de uma pomba, parece que vamos apanhá-la e tal, e se for a Mafalda, faz logo assim e ela voa. Deixa-me só dar este princípio. Por vezes a nossa boca sai palavras que entristecem e muito o Espírito Santo. Especialmente quando nós estamos na igreja e começamos a criticar. Está um irmão assim mais avivado que nós, e nós sabemos: para que é esse exagero? Ei, pai, isso é só para se mostrar. E começamos a criticar, e começamos a murmurar, e começamos a julgar uns aos outros. O Espírito Santo vai? Ele não te vai dar aquilo que tu não queres. Porque o segredo é fome. Você imagina lá, Atos 2, dizer assim: ei, que exagero. Parece que estão bêbados. Parece não, estão bêbados. Há uma vez o Espírito Santo está aí. Os outros todos são cheios, mas ele não. Eu não estou a fazer apologia disto ou daquilo, eu estou só a dizer assim: vamos guardar a nossa boca, não julgar ninguém.
O que eu quero é de Deus. O que eu tenho fome é de Deus. O que eu sei é que por nós mesmos, sem isto que aconteceu em Atos 2, nós não conseguimos revolucionar esta cidade. Ai, pastor, temos a experiência do passado. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um toque de Deus. Nós precisamos do mover de Deus na nossa vida. Não, nada de criticar, nada de murmurar, nada de falar mal de ninguém, nada de seja o que for, deixa lá falar, deixa lá fazer isto, deixa lá. É entre ele e Deus, Deus que julgue. Terceiro, ore pedindo ao Senhor que o encha. Porque a fome é, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou capaz de evangelizar, eu estou a ter vergonha, eu estou a ter dificuldade, eu estou a ter uma série de coisas, mas eu preciso de Ti. O mais incrédulo deste mundo, ele pode até nem concordar com Deus, ele pode até nem concordar contigo, não sei o quê, mas o homem, se estiver doente, e se tu orares por ele ficar curado, ele pode dizer assim, epá, pelo menos no mínimo ele vai ficar calado. Alguma coisa esta pessoa tem. Então nós vamos orar, Senhor, toca-nos. Quarto conselho, enche da palavra de Deus. Nós precisamos devorar a palavra, clamando ao Senhor. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Eu tenho que fazer um exemplo com vocês. Irmãos, quando nós recebemos Jesus, diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. Você imagina que este é o Espírito Santo. E quando a Bíblia, nós vimos aqui, eles foram de novo cheios, parece que foi 10% do Espírito Santo, depois mais 20% do Espírito Santo, e agora, não, o Espírito Santo vai todo de uma vez. Ele entra em nós, Ele está em nós. Mas às vezes, há pessoas que não veem mudança na sua vida. Continuam como antes, agarrados aos mesmos vícios, agarrados às mesmas coisas. Algumas pessoas dizem, eles não têm o Espírito Santo. Não, quando nós recebemos Jesus, confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, diz que o Espírito Santo vai habitar em nós. Ele está em nós. Agora, o que é que a palavra de Deus diz para nós, a palavra, ela habitar em nós abundantemente? O Espírito Santo está todo em nós, todo. Mas quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, a nos encher da palavra de Deus, o Espírito Santo está todo concentrado, e nós começamos a nos encher da palavra de Deus, olha o que é que acontece. De repente, algumas coisas começam a borbulhar aqui dentro, e Deus começa a mexer connosco. O Espírito de Deus começa-se a desfazer, entre aspas, em nós, a falar ao nosso coração, a inquietar a nossa vida. À medida que nós meditamos na palavra de Deus, à medida que nós nos enchemos da palavra de Deus, há uma inquietação, há uma fome que vai nascendo em nós. Deus, há alguma coisa. Quando eu olho para a Bíblia e quando eu leio os Evangelhos, eu vejo o poder de Deus, eu vejo vidas transformadas. Eu não quero só isto. E lemos a palavra e nos enchemos da palavra, e o Espírito Santo, olha, ele começa a agir em nós. Começa a agir em nós, porque o avivamento, igreja, em primeiro lugar, ele começa em nós, não é lá fora, não é alguma coisa do exterior para o interior, é alguma coisa que começa no nosso interior. Mas precisamos de amar esta palavra, por isso eles se detinham a estudar a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, e essa fome, esse desejo. Por isso, então, o apóstolo Paulo, e eu termino com esta passagem, Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Não, o vinho traz contenda. Essa embriaguez traz toda a obra da carne, mas enchei-vos do Espírito Santo. E no versículo 19 ele nos diz como? Olha, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, tendo uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Oh, igreja, louvar e adorar a Deus não é aqui só, é em todo o tempo. Este de louvor a Deus, capaz de criarmos a expectativa, a fome de Deus. Eu quero mais de Ti. Eu creio que há mais do que aquilo que nós temos vivido. Eu posso não perceber como, não saber bem como é que a gente vai fazer, mas eu também não preciso saber muito bem agora. Eu preciso é clamar por Ti, porque quando eu olho para Atos, era o Espírito Santo sobre a vida deles, era o Espírito Santo que Deus adia. Não foi alguma coisa que eles esforçaram-se para mudar. Não, alguma coisa entrou neles e os mudou e os transformou. E é isso que nós necessitamos.
Ele continua, olha, versículo 20, dando sempre graças ao Senhor, nosso Pai, em tudo. Ou seja, segundo, tendo um coração de agradecimento ao Senhor. Agradecimento ao Senhor. Uma atitude de agradecimento. E por último, versículo 21, não menos importante, sujeitamos uns aos outros em amor, no temor de Deus. Seja humilde o suficiente para te sujeitares a pessoas. Isto está a falar de vida de igreja, está a falar de congregar, sujeitar a Deus. Está, nós sermos fiéis à nossa congregação, nosso pastor, etc, etc. Eu sei que isto não é muito popular, nem está na moda, mas está na Bíblia. E nós podemos olhar para, olha o Saulo. O Saulo se transformou em Paulo, o grande apóstolo. Ele submeteu-se à igreja em Jerusalém. Ele foi lá falar com os apóstolos, aqueles que dirigiam a igreja. Ele se submeteu, ele tinha coisas, ele ia lá. Ele era alguém submisso. O Espírito de Deus não se vai derramar com alguém que não é submisso, que é rebelde, que quer fazer tudo à maneira dele. Não, não vejo isso na Bíblia. Na verdade, quando nós lemos este Efésios 5, nós vemos ali várias coisas. Olha, maridos, amem as mulheres. Ou seja, o estilo de vida de alguém cheio do Espírito Santo. Ama as mulheres, não. Ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Olha, mulher, sujeita-te ao teu marido como a igreja se sujeita a Cristo. Olha, filhos, honrem aos vossos pais, obedeçam aos vossos pais. Lá na lista, Efésios 5, vão lá ler. Olha, pais, honrem os vossos filhos, respeitem os vossos filhos. Olha, patrões, tratem os vossos empregados como a irmãos. Olha, empregados, trabalhem para os vossos patrões como para o Senhor. É o estilo de vida de alguém que está cheio está lá no mesmo sítio, no mesmo contexto. Então ele está a falar de sujeição. Está a falar de sujeição. Oh, a minha oração, irmãos, é que que o Espírito de Deus possa despertar fome e sede em cada um de nós. O Espírito de Deus seja derramado de uma forma como nós não experimentamos até os dias de hoje. Porque o resultado disso é uma congregação transformada. E o resultado disso é uma cidade transformada. É um país transformado.